Eu quero saudar todos os nossos irmãos com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um dia, aonde eu espero que todos os nossos irmãos estejam realmente desfrutando desta paz que Deus nosso Senhor tem para cada um dos seus. Como ele menciona na sua palavra, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não a vos dou como o mundo dá. Então a nossa paz, a nossa alegria está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós somos gratos a Deus por Ele ter nos chamado, nos trazido para o seu reino e para a sua glória. Quinta-feira hoje, aonde logo mais às 19 horas nós temos o nosso culto de adoração a Deus. E acredito que, assim como os demais cultos, hoje será um dia de grandes bênçãos de Deus manifestado entre o seu povo. Nesta oportunidade eu quero estar meditando com os irmãos num texto sagrado que está em 1 Crônicas, capítulo 12, versículo 18, que diz assim: Então entrou o Espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Amém. Texto que nós lemos nós percebemos, além dos personagens descritos, como o Espírito Santo trabalha na vida das pessoas, dos que se decidem se renderem a Cristo. O Espírito Santo, ele trabalhava na época do Antigo Testamento da mesma forma que trabalha hoje. Tem a mesma função, encontrando pessoas destemidas e usando conforme a necessidade. E como o Espírito Santo trabalhava na época do Antigo Testamento? O Espírito, ele vinha sobre os indivíduos, isto para cumprir objetivos específicos. Ele não vinha para ser peças ornamentais na vida das pessoas, só para serem rotuladas que tinha o Espírito Santo, que era cheio do Espírito Santo. Na verdade, o Espírito, ele se manifestava e ainda se manifesta para cumprir os objetivos de Deus. Como no texto, e nós ao longo das Escrituras, nós percebemos também que ele deu
habilidades artísticas a Bezael, como está em Êxodo 31, do 1 ao 5. Ele deu poder militar de Jefité, que está em Juízes 11, 29. O poder de governar de Davi, 1 Samuel 16, 13. E uma palavra autoritária, poderosa, de profecia a Zacarias, 2 Crônicas 24, 20. O Espírito Santo veio sobre Amazai, um dos guerreiros de Davi, quando havia um trabalho importante a ser feito. Deus escolhia uma pessoa para realizar, e o Espírito dava a essa pessoa poder, habilidade necessária para encarar o problema, para resolver o problema. As pessoas eram usadas por Deus, com visão de Deus, discernimento de Deus. E Deus era glorificado através disso. Mas a partir do Pentecostes, o Espírito veio sobre todos os cristãos, não somente para capacitá-los a fim de que cumprisse a vontade de Deus, mas também para habitar nele todos os dias. Não era mais periodicamente, ou só por questões específicas. Deus, em Atos 2, 14 ao 21, o Espírito Santo foi disponibilizado para os seus servos, disponibilizado para a igreja. E ele é o penhor da nossa herança para a redenção e possessão de Deus, conforme está em Efésios 1,14. E é claro que o Espírito Santo faz toda a diferença na nossa vida. E nós encontramos ao longo dos textos sagrados a importância do Espírito Santo. João 16, logo no versículo 8, nós encontramos uma das funções do Espírito Santo, que é convencer-nos do pecado, nos livrar do pecado. Quando temos o Espírito Santo, nós não compactuamos com o pecado, não vivemos no pecado. Ao contrário, nós nos separamos para Deus, nos disponibilizamos para Deus. Temos sede de Deus, sede pelo reino dos céus. E o Espírito é que nos convence que o pecado nos afasta de Deus, nos tira oportunidades de sermos ousados na mão de Deus. Versículo 12 mostra que o Espírito Santo, ele nos capacita a suportar as correções, a suportar a disciplina.
a suportar as adversidades. Quando, por alguma questão ou há a necessidade de correção, quem tem o Espírito Santo tem a humildade de acatá-lo, sem questionar, sem apontar, sem justificar. Como Davi, logo que Natã os repreendeu, ele não odiou Natã, não criticou Natã. Ao contrário, ele abraçou a correção. Ele sentiu a necessidade de conserto. Ele percebeu o amor de Deus. Quem tem o Espírito Santo, ele recebe a correção como amor de Deus. Quem não tem, ele recebe como crítica. E é claro que o efeito no coração de quem tem o Espírito Santo é benéfico, porque ele recebe luz para se consertar, recebe força para se consertar, recebe a graça e o perdão de Deus. Mas com a ausência do Espírito Santo, tudo acontece diferente. A pessoa se ira, não aceita, acusa, condena e não se conserta, não muda de vida. O versículo 13 do capítulo 8 de João mostra que o Espírito Santo, ele nos guia em toda a verdade. É impossível termos o Espírito Santo e ficarmos correndo atrás de mentira, dando ouvido às mentiras, valorizando mentiras. O Espírito nos guia e nos livra dessas coisas. Nos dá sabedoria para discernirmos a verdade e a mentira. Quando temos o Espírito Santo, nós não credibilizamos a mentira. Amamos a verdade. Que a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando temos o Espírito Santo, nós somos guiados para a verdade. Nós temos sede da verdade, amamos a verdade, falamos a verdade, andamos na verdade, defendemos a verdade. E o Espírito nos dá graça, poder, habilidade para suportarem as lutas. E Jesus prometeu que o Espírito Santo ensinaria aos seus discípulos e os lembraria das suas palavras. Ele nos conscientiza dos conselhos de Deus, dos recados dele, como está em João 14, do 26, 16, 15. O Espírito, ele está convencendo o mundo do pecado, da justiça de Deus e do julgamento. E também está guiando para a verdade de Cristo. Portanto, nós temos toda a razão para agradecer a Deus pela orientação que Ele tem dado a cada um de nós, pela direção, pelo amor, de termos recebido sua graça, prazer de Deus disponibilizar o seu Espírito para nós, e aí nós teremos a mesma iniciativa que teve Amisaí. Ele era chefe de 30, poderia querer construir um reino, poderia
querer ser independente, honra para si. Ele já era chefe, tinha habilidades, mas ele recebeu o Espírito Santo. E o Espírito levou ele à união com Davi. E ele procurou Davi. E ele diz: nós somos teus servos, ó Davi. E o Espírito Santo, quando ele age no interior da pessoa, os torna humilde. Tira dele o espírito de maioridade, superioridade, de ser único. E ele dizia a Davi: paz seja contigo, paz seja com quem te ajuda. É o Espírito que age no coração de quem está cheio do Espírito Santo. No meio do mundo conturbado, atribulado, angustiado, indeciso, ele ainda tem paz. E transmite essa paz. E deseja a paz e espera por ela. E ainda, ele sabe, ele tem consciência, como diz ele aqui, pois o teu Deus te ajuda. Ele não contou com ele. Apesar da união, da disponibilidade, mas ele deixou bem claro que na batalha, na luta, na guerra, Deus o ajuda. Deus trabalha. Deus entra na história e peleja pelo seu povo. Então que Deus nos dê graça para buscarmos cada dia mais orientação da parte dele e sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Que Deus dê a todos um dia abençoado e cheio de graça e de vitória. Em nome do Senhor Jesus. Amém.